Antagonismo com o interesse dos colonos portugueses. Os colonos portugueses tentavam fazer uma administração que fosse mais voltada para resolver o poder local e menos para fora, enquanto para a burguesia interessava fazer um Estado forte, que é em contraposição aos interesses dos colonos. Então, na verdade, a formação do Estado absoluto em Portugal, ele representa os interesses da burguesia, enquanto os conselhos interessavam aos interesses do que seriam pequenos proprietários de terra, seria uma certa classe média, se a gente fosse se aproximar aos dias de hoje. E acabou tendo a vitória dessa base social burguesa, que destruiu os conselhos foram esvaziados de poder político em prol do Estado absolutista português, ou seja, a coroa passou a ganhar maior relevância, né? Então o Estado absolutista português parou de ouvir as câmaras municipais e os conselhos portugueses. No Brasil, a colonização daqui, ela já era, como direi, ela já seguia os interesses das empresas capitalistas. Então não havia esse antagonismo. Por quê? Porque a forma como o Brasil se estrutura, como surge a propriedade no Brasil, que é do grande latifúndio, ela já é uma estrutura exportadora. Ela já tem o interesse de um modelo, que é o modelo das grandes companhias portuguesas, que tem um monopólio do mercado, que garantem uma estrutura de poder. Então não havia a necessidade dessa disputa entre os interesses das companhias das grandes companhias de monopólio burguesa e os colonos brasileiros. Os colonos brasileiros, eles tinham os mesmos interesses porque aqui era um modelo agroexportador desde o início. Primeiras capitanias aqui, elas já tinham como objetivo a exportação para o mercado externo. E assim foi durante toda a história da colônia. Então, nesse primeiro momento, não interessava para as grandes companhias fazer a briga pelo poder local. Era melhor que ela ficasse na mão dos grandes coronéis, que ainda não eram chamados coronéis, porque não tinham estrutura de coronéis. Mas já era uma oligarquia rural, que é a que vai dar origem mais tarde aos coronéis. Por que isso interessa para a gente? Para entender um pouco como é que se formam os primeiros partidos dentro do país. Porque as câmaras municipais que surgem aqui, elas têm o mesmo modelo dos conselhos portugueses. A diferença é que lá em Portugal haviam vários pequenos proprietários de terra que tinham interesses numa economia de subsistência. Aqui eram poucos proprietários de terra, que eram donos de grande extensão, não estavam interessados em economia de subsistência, e sim uma economia agroexportadora, que era o interesse das grandes companhias no Brasil, que era fazer monopólio do comércio, vir para cá, retirar todo o produto, toda a matéria-prima, levar para lá e trazer para cá o produto industrializado, seja português, inglês, não, qual fosse, mas fizesse essa troca. Então havia como dizer assim, a base social tinha o mesmo interesse da base social burguesa. Em algum momento tinham seus antagonismos. Aí nesse momento se resolvia aqueles pequenos antagonismos. Por exemplo, Portugal tinha o monopólio do comércio de metais com o Brasil. Só entrava metal aqui para qualquer uso, inclusive o uso dentro das grandes propriedades, vindo de Portugal. Então, quando se descobre lá no Maranhão as primeiras jazidas de metal, que há um interesse local de que elas fossem exploradas para a gente poder pagar um preço mais barato pelo metal, o interesse das grandes companhias e da grande burguesia que isso não aconteça. Aí nesse momento a coroa intervém, não deixa que
a localidade faça a sua gerência. Isso funciona mais ou menos durante todo o período colonial. Então a gente tem as câmaras municipais, que são eleitas pelos proprietários de terra, que eu falei que em Portugal eram pequenos, mas aqui eram poucos e grandes, que elegem os vereadores, os juízes e os servidores públicos que vão cuidar daquela localidade. Então todo o poder local está na mão dos grandes proprietários de terra, dos grandes proprietários de engenho. E não existe partido político, porque não existe essa disputa, não existe um projeto político diferente em disputa no país. O projeto político do país é um só. As câmaras municipais têm exatamente a função administrativa. Então, os vereadores são eleitos como a gente elege os síndicos, sem a entrada de partidos políticos e nem discussões de projetos, não tem antagonismo. Então, o poder é local, os grandes proprietários de terra têm todo o domínio do aparato, seja dos vereadores, seja dos juízes, seja dos servidores públicos, e assim vai a administração durante todo o período colonial. Quando se descobre os metais lá no Maranhão, que nem eram jazidas verdadeiras, mas se achou que tinha, e elas foram proibidas, a gente tem a primeira entrada mais forte da coroa arbitrando em prol do interesse da grande burguesia. O segundo momento que isso acontece é quando descobrem ouro em Minas Gerais. Esse esquema do metal você lembra? Quando aconteceu? Isso foi mais ou menos por volta de 1670, pouco antes de descobrirem o ouro em Minas. Quando descobrem o ouro em Minas, aí morre tudo isso que a gente estava falando até agora. Porque aí a coroa se interessa em dominar a estrutura local para poder fazer valer, como se diz, a computação de 1/5 do ouro que era produzido no país. Porque aí vai começar a interessar o poder local burlar esse 1/5, manter o máximo de ouro aqui, e a coroa portuguesa quer retirar o máximo de ouro. Então ela começa a intervir, acabando com essas estruturas de poder. É quando, por exemplo, surge o juiz de fora, que até então os juízes ordinários eram eleitos pelas câmaras municipais. A partir daí tem o juiz de fora que passa a ser nomeado pela coroa. A coroa começa a estabelecer, porque aí começa a entrar um antagonismo entre os interesses da burguesia, que domina, né, as grandes companhias, e o interesse da oligarquia local. Mas continua não tendo partido político. Mas começa a surgir um projeto político diferente para o país. É quando a gente tem o movimento Tiradentes, vai ter Inconfidência Mineira, vai começar a se falar em processo de independência, vão começar a circular nos guetos a ideia de que a gente tem que fazer um país livre, começar a se discutir o que aconteceu na França, o que está acontecendo nos Estados Unidos, como é que está surgindo isso. Do nosso ponto de vista, a oligarquia que toma partido nesses momentos, ela está irritada com a retirada de poder local dela. Então é por isso que a Inconfidência Mineira não funciona. Na última hora, todo mundo dá para trás e o pobre do Tiradentes é enforcado e espartejado sozinho. Por quê? Porque o apoio que se dá para os inconfidentes, ele não é exatamente um apoio de projeto político nacional diferente. Porque a base social ainda é das oligarquias. Ele é uma reclamação, uma mudança de estrutura de poder, que antes era totalmente dada ao poder local, à oligarquia local, e que agora vai sendo tirada pelos interesses da coroa, e vai continuar sendo tirada até que a coroa se transfere para cá em 1808. Aí quando a coroa portuguesa vem para cá em 1808, a gente começa a ter o primeiro processo de antagonismo real acontecendo aqui. Por quê? Porque vem junto com a coroa uma base social que antes era praticamente inexistente no país, que são todos os cortesãos que acompanham. São os bibliotecários, os médicos, toda essa estrutura de poder que antes era totalmente dependente dos grandes engenhos. As cidades urbanas não existiam com força aqui, não havia uma base social de profissionais liberais, que vão surgir a partir de 1808 com a vinda da coroa e com a transferência de parte dos cortesãos seguindo a coroa. Então aí começa a ter um antagonismo de projeto político e começa a ter uma rixa de processo de poder, do que existe uma disputa do poder local, das oligarquias que durante toda a colônia
geriram o país de uma determinada forma e que agora começam a entrar em desavença com essa nova base social que vem junto com a corte portuguesa para o país. Primeiro para Salvador e depois para o Rio de Janeiro. Tá indo tranquilo aí ou estou sendo muito profissional? Não, perfeito. Então tá. Nesse momento começa a surgir um projeto que já tinha falado, tinha surgido na época dessa conferência, mas que não era um projeto muito enraizado, porque a maior parte dos dissidentes, eles eram muito mais uma dissidência de quem reclamava das oligarquias que se sentiam ressentidas de estarem perdendo poder, mas que não tinham um antagonismo político de fato. E agora começa a ter uma base social que realmente quer um outro processo de poder para a colônia, que são esses liberais que estão meio num gueto, que não fazem parte da estrutura econômica do país, porque o país é um país agroexportador, cuja base é uma base escravocrata. A maior parte dos trabalhadores aqui não são trabalhadores assalariados, são escravos. Mas existe aqui esse profissional liberal, essa base social que não se sente representada pelas estruturas de poder que estão dadas no país. E que começa a forçar a barra para haver uma independência. Nesse cenário, Dom Pedro I acaba proclamando a independência. E é a partir desse primeiro império, primeiro reinado, que surgem os partidos políticos. Os primeiros partidos políticos brasileiros. Então, aí eu vou usar um quadro ali para a gente poder... no primeiro momento, surgem dois partidos.